Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal para vocês aí, mostrando muito a preparação e por final a gente traz também a escalação do nosso Verdão. Então, sem mais delongas, vamos tocar o vídeo. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Olha aí, o Palmeiras vai defender a liderança do Campeonato Brasileiro longe de casa. Com situação tranquila na Libertadores, classificação geral, o Palmeiras é o líder dessa classificação, vai decidir os jogos de mata-mata em casa. Agora o foco é no Campeonato Brasileiro. O intervalo entre a última partida, que foi contra o Bolívar, e a próxima, que será diante do Bragantino, é realmente muito curto. O jogo vai acontecer no próximo domingo e depois do jogo contra a equipe boliviana, o técnico Abel Ferreira voltou a criticar o calendário da temporada. Sexta recuperação no sábado, que ainda os jogadores que jogaram estão em recuperação. Que tempo eu vou ter para treinar o Bragantino? Portanto, e o Bragantino está há uma semana, olha, Palmeiras joga assim, 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 treinamos terça, treinamos quarta, treinamos quinta a preparar o jogo contra o Palmeiras. É o que vai acontecer. Vocês vão ver uma equipa do Bragantino super competitiva, não é? Super motivada, que fez um paulista e agora está a lutar para o título como nós. É isto, o futebol brasileiro é assim. Satisfeito ou não, o Verdão segue exatamente o cronograma descrito pelo técnico Abel Ferreira. A sexta-feira, portanto, como de costume, foi marcada por um treino regenerativo com aqueles atletas que jogaram por mais tempo contra o Bolívar e os demais participaram de um trabalho tático. Uma novidade neste treino foi a participação do Mikael, o zagueiro que está em transição física, fez uma parte das atividades com o restante do grupo, o que indica que ele está muito próximo de um retorno, o zagueiro alviverde que vem ganhando cada vez mais espaço com o técnico Abel Ferreira. Por falar em retorno e recuperação de jogadores, o Rafael Veiga, que se recuperou de uma luxação no ombro sofrida no início de abril, vem ganhando mais tempo, mais minutos no início deste mês em várias oportunidades, entre elas no duelo contra o Bolívar. O Veiga falou à assessoria do Palmeiras sobre esse momento, esse início de temporada bastante conturbado e também sobre a alegria em estar de volta. Agora, mais do que nunca, eu estou bastante confiante, nesse retorno e estou bastante motivado também e ver o Palmeiras ganhando os jogos com uma sequência incrível, todo mundo performando muito bem, próximo de um campeonato tão importante, é um motivo de muita alegria porque nosso objetivo aqui sempre foi estar cada vez mais preparado para chegar ainda mais inteiro, e todo mundo pronto para o Mundial. Vale destacar que depois da partida contra o Bolívar, o Veiga chegou a uma marca bastante expressiva, se firmando ainda mais como ídolo do Verdão, tendo completado 200 vitórias com a camisa alviverde. O próprio Palmeiras vai atrás de mais uma vitória neste Campeonato Brasileiro no duelo contra o Bragantino. A estratégia que vai ser utilizada pelo técnico Abel Ferreira deve ser a mesma que vem usada até aqui, a de rodízio de jogadores. Gestão de energia para jogar com a máxima força. E daqui a 2 dias vamos ter que fazer igual. O duelo contra o Bragantino, em que o Palmeiras vai fazer essa gestão de energia, representa uma briga direta pela liderança do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Palmeiras está no topo com 19 pontos, na sequência vem o Flamengo e na terceira posição está o time de Bragança Paulista com 17 pontos. O Palmeiras entra em campo neste domingo, fora de casa contra o Bragantino, fazendo rodízio de elenco e tentando se manter na liderança do Brasileirão. Olá, amigos do Sport Center. O Palmeiras enfrenta neste domingo o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras em ótimo momento da temporada. Na quinta-feira venceu o Bolívar 2-0 pela Conmebol Libertadores, manteve a invencibilidade, 100% de aproveitamento, 5 jogos, 5 vitórias e garantiu a primeira colocação na classificação geral da fase de grupos da Libertadores. Palmeiras, nas últimas 8 temporadas, 6 vezes conseguiu a primeira colocação na classificação geral. Desta vez, ainda faltando uma rodada para terminar a fase de grupos. Agora o Palmeiras volta as atenções para outra competição em que está muito bem. Campeonato Brasileiro, Palmeiras
é o líder. O Bragantino, desde que a gente joga contra 2020, 19, não sei, é jogo difícil, né? Eles têm um esquema ali bem definido já há algum tempo, embora mudaram o treinador de um tempo para cá. Dá para ver que eles têm crescido cada vez mais na competição, né? Não é fácil você estar entre os primeiros no Campeonato Brasileiro, então nesse começo eles têm se mostrado bastante sólido assim, né? E contra o Palmeiras também todo mundo quer ganhar, todo mundo sabe que vai ter que fazer algo a mais. O técnico Abel Ferreira deve manter o rodízio contra o Bolívar. Alguns jogadores nem foram relacionados: Gustavo Gomes, Paulinho, Estevão. Com esse rodízio, ele vai mantendo a boa campanha nas duas competições e também preparando a equipe para a disputa do Mundial de Clubes. Vamos lá, semana do Palmeiras. Cara, e o Palmeiras segue batendo recordes e recordes, recordes e recordes. Você escolhe aí a forma como você quer que eu fale. Mais uma vez, o Palmeiras hoje é líder do campeonato, ganhou o primeiro jogo da Copa do Brasil do Ceará fora de casa, é o líder do Brasileiro, né? E terminou com a melhor campanha geral na Libertadores. Eu queria que você trouxesse algo do seu olhar dessa semana, que foi espetacular, né? Uhum. Um dado que para mim é muito interessante é que das últimas 8 edições de Libertadores, o Palmeiras terminou a primeira fase, né, a fase de grupos, na verdade, como a melhor campanha em 6 oportunidades. Então, assim, primeiro que eu acho impressionante como o Palmeiras se comporta dentro da fase de grupos de Libertadores e mesmo durante toda a competição. No ano passado o Palmeiras caiu nas oitavas de final para o campeão. Nos outros anos caiu em semifinal, bateu campeão. Então é impressionante como o Palmeiras de fato leva essa competição com muita seriedade. E, né, os torcedores adversários gostam de brincar. A Palmeiras sempre pega grupo fácil, sempre pega confronto fácil. A gente sabe que, primeiro, isso não é verdade, e segundo, que às vezes o Palmeiras faz o grupo, né, ser fácil. Porque se a gente for comparar, por exemplo, com o Flamengo, que para mim vai classificar, né, mas o Flamengo teve muitas dificuldades num grupo que a gente considerava fácil. Tem uma LDU que é campeã de Libertadores, mas tem um Central Córdoba que é estreante, um Deportivo Táchira que é um time venezuelano que normalmente não traz nenhum perigo para ninguém, tanto é que é o último do grupo. Então, eu gosto muito da postura, de ver a postura do Palmeiras em Libertadores. É claro que em mata-mata é outra conversa, né? Afinal, tem 2 meses até a fase de oitavas de final, os times podem se reforçar, alguns jogadores podem sair porque tem uma janela de transferências no meio disso tudo. Mas o momento do Palmeiras, Massa, eu destaquei a Libertadores, né? Porque o Palmeiras acabou de vir de uma vitória e com uma rodada de antecedência garantiu a primeira colocação geral. Mas o Palmeiras realmente se mostra neste momento, porque o futebol é muito momento, mas neste momento o time mais sólido do Brasil. Não há time mais regular neste momento do que o Palmeiras. E eu não estou falando aqui nenhuma grande nenhuma grande genialidade, porque é só a gente olhar as tabelas. O Palmeiras hoje conquista essa super campanha na Libertadores, é o líder do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil ganhou o seu primeiro confronto fora de casa. Então realmente é um momento muito sólido. E eu sinto, Massa, não sei você, mas eu sinto que o Palmeiras resgatou uma coisa que a gente via muito na equipe de 2021, 2022, que é o time mentalmente está muito forte. Eu sinto que o ambiente está bom, a parte mental do time está muito forte e isso, claro, se reflete dentro de campo. Saiba que eu percebi isso na semana que eu passei lá no Paraguai, porque existia uma dúvida ali na comissão técnica e direção sobre como o elenco ia se dar, porque mudou muito, né? Mudou muito. Do Palmeiras campeão da Libertadores de 21, só tem 5 jogadores. Mudou bastante o elenco e do ano passado para cá também a mudança é muito sentida, né? Então a percepção é a mesma das pessoas que eu conversei. Olha, o grupo está muito fechado, está muito unido. Você vê a força que eles fizeram para o Vitor Roque,
né? Como eles se reúnem, e eu passando lá no hotel do Palmeiras, onde o Palmeiras estava concentrado, você percebe um certo brilho, uma coisa assim, que a gente não sabe explicar, entendeu? Mas Isso, a gente sente, entendeu? A gente E ó, vou sente. contar um negócio pra você, hein? O Giai, ainda de jogar muita bola, ô homem bonito, Isabela. Ô, rapaz, É bonito? Você sabe que lá nas mano. redes. Eu também já vi ele pessoalmente algumas vezes, né? De estar em jogo, em coletiva, enfim. Lá nas redes sociais da Libertadores, né? Porque eu também trabalho nas redes da Libertadores, a gente fez uma brincadeira com o Everton. Não sei se você chegou a ver, mas a gente perguntou para ele, a gente fez um ranking, e aí ele elegeu, no fim das contas, o jogador mais bonito do elenco. Então, Piquerez ou Giai? Aí ele escolhia, Piquerez ou Richard Rios, e aí até o fim. E esse vídeo bombou, porque a galera nas redes sociais gosta de brincar que o Palmeiras tem uma agência de modelos, né? Pois é. Bom, mas qual é o mais bonito, afinal? Quem que venceu? Quem venceu foi, segundo o Everton, foi o Veiga. Rafael Veiga também é bonitão, mas olha, o Giai, quando eu vi, falei, nossa, rapaz, eu não tive muita sorte nesse aspecto, mas vamos embora. Isa, amanhã tem o Red Bull Bragantino, Campeonato Brasileiro. Palmeiras quis o destino que vai enfrentar o segundo, terceiro e quarto colocado, ele é o primeiro, até a parada para a Copa do Mundo. O Abel de novo se queixou que o Bragantino está trabalhando a semana inteira e tal, o Palmeiras tem que jogar. Mas o Palmeiras também, né, fez uma boa mudança no time. Tá tudo bem para o jogo de domingo, você não acha? Tá tudo bem, o Palmeiras tem rodado o elenco, o Palmeiras descansou Gustavo Gomes, Giai, que vinha 8 jogos sendo titular direto, e o Palmeiras formou um elenco justamente sabendo que o calendário é muito extenso para o Palmeiras, porque esse é o ônus de você ser um time que está competindo todas as competições. Então, eu acho que tá tudo certo. O Palmeiras conseguiu poupar alguns jogadores e agora pode fazer mais umas trocas pensando no jogo contra o Bragantino. Paulinho não esteve nem no banco, Estevão não esteve nem no banco. Esses jogadores todos estão descansados e podem entrar como titulares, ou até, né, durante o jogo, mas acho que serão titulares contra o Bragantino. E sabe uma coisa que eu queria levantar, Massa? Ontem fizeram uma pergunta que me fez pensar bastante. Foi inclusive a galera do canal do Pó de Porco que me perguntou isso. Quem vai fazer mais falta, né? Quem você acha que faz mais falta? O Estevão ou o Endrick? E aí, por que eu trouxe isso? Porque quando o Endrick sai do Palmeiras, o Palmeiras tem o elenco que hoje tem. Então, eu acho que foi até uma lição aprendida pela direção, pela comissão técnica, porque para mim a grande questão do ano passado foi que em 2023, e no ano, porque não tinha muita peça de reposição e ainda não tinha sua principal estrela que tinha saído, que era o Endrick. E nesse ano eu sinto que por mais que o Estevão vá fazer muita falta, o Palmeiras se preparou, o Palmeiras tem um elenco, claro, o Estevão tem uma característica muito especial, é muito difícil você repor essa característica especial dele, mas você consegue ter peças dentro do elenco que vão deixar o nível se manter. E isso também reflete nessa questão de conseguir rodar o elenco e ir com um time muito bom para enfrentar o Bragantino, mesmo tendo aí Libertadores e Copa do Brasil no meio do caminho, que vai acontecer, né? Pois é, eu concordo com você na perspectiva do elenco hoje é mais forte, mas eu acho que a característica do Estevão é muito rara. Acho difícil, é diferente do Endrick, é mais fácil achar o Endrick. Você entende? Eu acho que fica assim, para mim, fica difícil até... Eu entendo. Olha só, vem cá, imagina você que é dentista, você senta num banco como esse e do seu lado tem... fica assim, para mim, fica difícil até... Eu entendo e concordo com você, Massa.
Mas pensando no elenco, eu acho que o Endrick acabou sendo mais decisivo naquele momento, porque também o Palmeiras não tinha tantas peças que substituíssem o Endrick ou até um próprio jogador que se machucasse, que era titular absoluto. Hoje, por mais que o Palmeiras vá sentir muito a falta do Estevão, é o que eu falei, o Estevão é um jogador muito especial, mas hoje você tem jogadores no elenco que podem assumir a responsabilidade, entende? Além do Estevão. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. Primeiro veio aí o Esporte Total, depois veio o Sport Center e pra fechar o Massini aí, fazendo o balanço da semana do nosso Palmeiras, a gente traz aí a provável escalação que a mídia vem trazendo pra gente. Fato que a gente já sabe que é muito difícil cravar a escalação do Palmeiras, porque o Palmeiras não tem um time titular, né? Então a gente vem trazendo aí essa provável escalação, como sempre, entrando aí com Everton, Gia, Bruno Fux e Gustavo Gomes. Essa formação aí com 3 zagueiros, né? O Gia como um zagueiro, que a gente viu que deu muito certo essa formação e tem feito belos jogos esse trio ali. A gente tem também aí Emiliano, Richard Rios na meiuca, um para cada lado, Piquerez, Felipe Anderson. E eu quero ressaltar, cara, olha essa possibilidade desse time entrar em campo logo mais. Paulinho, Vitor Roque e Estevão. É o trio que todo palmeirense quer ver em campo, entrando como titulares. Você já pensou, rapaziada? É um trio mágico, é um trio de milhões. É uma grande verdade. Claro que o Paulinho tá ainda se recuperando, não tá 100%. Se ele entrar como titular, ele não vai jogar o jogo todo, a gente já sabe disso. O Vitor Roque vem cada dia se encaixando mais nesse time, né? E o Estevão vem voltando a jogar, né? Porque ficou uma fase que não tava jogando lá essas coisas, mas já melhorou, vem apresentando um bom futebol com consistência e, cara, é um sonho ver esse ataque. Esse ataque vai dar o que falar logo mais, hein? Paulinho, Vitor Roque e Estevão. Então não é só o palmeirense que quer ver esse trio em campo. Todo o Brasil quer ver. A expectativa é muito grande. É um trio de milhões. E infelizmente o Estevão daqui a pouco tá indo embora. Então a gente tem aí mais 4 jogos, contando com o de hoje, pelo Brasileiro. Mais um pela Libertadores e um pela Copa do Brasil. Depois os jogos do Mundial, que o Estevão vai estar com a camisa do Verdão ainda. E parece que ele tá vendo a data de ir embora se aproximar. Tá jogando muita bola. Voltou a jogar seu melhor futebol e tá tentando fazer o máximo, cada vez mais escrever o nome dele na história do nosso Verdão. E se Deus quiser, vai dar muita alegria. E a gente fica nessa expectativa. O Brasil inteiro tá nessa expectativa de ver Paulinho, Vitor Roque e Estevão entrando em campo amanhã. Se Deus quiser, vai dar muita alegria pra gente se manter na liderança do Brasileirão. A gente falou aí, cara, viu no Esporte Total o Abel falando sobre o calendário. A gente já sabia que o calendário ia ser muito puxado, mas eu sinceramente não lembrava dessas partidas. No caso dessa semana, vou jogar Libertadores quinta-feira à noite para no domingo jogar o Brasileirão. Covardia, né, rapaziada? Covardia. Tinha que jogar pelo menos na quarta. Pô. Pelo menos na quarta. Bom, o Abel falou, é a verdade. Não tem tempo de treinar. Então, até por isso, é difícil você entrosar um time nos treinamentos. Então, esse é um dos motivos que o Abel deixou bem claro no início da temporada. Vou usar o estadual como pré-temporada. Porque não teve pré-temporada. O estadual foi a pré-temporada. Então, usou sim como laboratório estadual. E agora a gente está vendo o resultado. O Palmeiras se encaixou
cada vez mais vem se entrosando. O Abel achou a melhor maneira de escalar esse time, com essa possibilidade quase sempre agora tem entrado com esses 3 zagueiros, né? Com o Giai ali entrando como um zagueiro, falso zagueiro. Assim, é resultado do trabalho dele no início do ano. Então a gente tem que estar sim méritos ao Abel, enquanto no início da temporada no estadual foi muito criticado. Muita gente falou que já tinha acabado o ciclo do Abel, mas ele avisou no começo do ano: vou usar o estadual como pré-temporada, e graças a Deus que ele fez isso. Graças a Deus. Então a gente vê hoje o Palmeiras muito competitivo, um Palmeiras entrosado cada vez mais, e um Palmeiras que, se Deus quiser, vai trazer muita alegria para essa torcida nessa temporada de 2025. Então, rapaziada, eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado aí no vídeo. Se você concorda, se você discorda, deixa aí a sua opinião nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, um grande abraço.